Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital. Fórmula Academia. E Laboratório Doutora Edna Jaguaribe. Está começando mais um Saúde em Dia. Hoje recebo a doutora Isabela, que é cirurgiã dentista e bucomaxilofacial, para levar um tema muito importante. Vamos abordar apneia, ronco e qualidade de sono. Doutora, inicialmente, muito obrigado pela presença aqui no Saúde em Dia, para estar compartilhando essa sua experiência e levando conteúdo para o público em casa. Oi, eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, dizer que eu estou muito feliz, Eduardo, em falar aqui para vocês no programa e muito feliz em falar nesse tema que é uma das minhas paixões, né? Uma das áreas que eu me dedico, que é o sono, né? E assim, dentro da área de sono, a gente tem inúmeras doenças e distúrbios, né? Na verdade, nós temos mais de 60 tipos de doenças e distúrbios dentro do sono. E eu, na minha área da odontologia do sono, eu trabalho em alguns desses distúrbios, principalmente na área de apneia e de ronco, né? E, atualmente, né, é uma área que vem crescendo bastante, né? Os pacientes têm procurado. Inicialmente, os pacientes eles têm aquela questão muito do ronco em si, do barulho, que é o que incomoda a pessoa, incomoda o parceiro, né? Mas a gente quer tentar mostrar para os pacientes e para a população em geral que, na verdade, assim, o ronco ele é, na verdade, somente um sinal de um problema que pode ser muito maior, né? E muitos pacientes só têm esse sinal, né? Só que por trás desse ronco, a gente tem a doença, que é a apneia obstrutiva do sono, que ela pode acontecer na questão do ronco, que é um problema de saúde grave e muito prevalente na população. Nós temos um estudo epidemiológico na cidade de São Paulo, um estudo muito bonito que foi realizado e que mostra que, de todos os pacientes que estão passando nos nossos consultórios diariamente, 1/3 deles tem apneia obstrutiva do sono, né? E assim, o que é a apneia obstrutiva do sono? A apneia obstrutiva do sono é uma doença que ocorre especificamente numa região da garganta que a gente chama de faringe, né? E essa região da garganta, em alguns pacientes, ela é um pouco mais estreita, mais fechada. A gente tenta explicar para o paciente como se fosse realmente um canudo. E essa região da garganta, durante o sono, conforme nós vamos aprofundando no nosso sono, quem tem esse estreitamento dessa região, esse estreitamento pode ser por vários motivos, pode ser por uma hipertrofia da amígdala, né, daquela região da garganta, pode ser uma questão anatômica até craniofacial, que a gente fala, né, dos maxilares serem um pouco para trás. Então, esse estreitamento, conforme a gente vai aprofundando no sono e a gente tem um relaxamento da musculatura, isso vai se estreitando num ponto em que o ar, durante a inspiração no sono, ele tem dificuldade de entrar. E quando isso acontece, a gente acaba não oxigenando, né, ventilando os pulmões e não oxigenando o sangue de uma maneira adequada, e isso traz consequências muito graves para os pacientes. Então, a gente tem, primeiro, uma fragmentação do sono, o sono do paciente fica muito picado, né? E aí depois vão ter várias consequências em relação a isso. Outra coisa, a parte cardiometabólica sofre muito, porque cada vez que esse sono ele é interrompido ou ele é picado e você sai daquele sono mais profundo para um sono mais superficial, a gente tem uma ativação do sistema nervoso simpático, liberação de adrenalina, então a gente tem uma taquicardia, aumento da pressão arterial. Então, o problema da apneia, na verdade, ele vai trazer consequências gravíssimas, né? Aumento de risco não em todos os casos, mas em casos mais graves, aumento do risco de infarto, aumento do risco de AVC, aumento de risco de doenças cardiometabólicas em geral, né? Risco de diabetes, além de má qualidade de vida, dificuldade também na parte neurocognitiva, a gente tem muita alteração, né? Então a gente tem dificuldade de concentração, memória, a gente tem irritabilidade, fadiga. E o que é importante para o paciente saber? O importante é assim, ele entender assim, como é que eu sei que eu posso estar com o problema, né? Quais são os sinais de que eu posso ter essa doença, né?
E assim, basicamente, além do ronco, que mais que o paciente sente? O paciente sente, isso não todos, mas de uma maneira geral, você pode ter uma sonolência durante o dia. Então, como o seu sono ele não está sendo um sono reparador, você está com o sono muito fragmentado, picado, apesar de você dormir a noite inteira, esse sono está muito interrompido, tem muita sonolência, tem muito cansaço, alguns pacientes têm fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, de memória. E o barulho em si pode ter sensação de sufocamento noturno, o parceiro ou a parceira pode presenciar pausas respiratórias. Então, assim, é importante avaliar essas questões durante o sono. E normalmente esses pacientes já chegam então com essas queixas, né? E como que funciona o tratamento? Assim? É feita a avaliação e o que se faz para ajudar e combater o problema? Na verdade, a área da medicina do sono é uma área relativamente nova dentro da medicina, mas que está crescendo muito, porque os estudos e as pesquisas estão mostrando a grande importância do sono, né? Desde a parte imunológica, metabólica, produção hormonal, reconstituição de tecidos, órgãos, síntese proteica. Então, tudo isso acontece no nosso sono. Então, os estudos e as pesquisas estão crescendo muito nesse sentido e acompanhando isso vem crescendo a medicina na área do sono. Geralmente o paciente ele passa com um médico do sono, né? Nós temos especialistas em medicina do sono, que engloba várias áreas, otorrinolaringologistas, neurologistas, pneumologistas do sono, nós temos vários médicos. E esses médicos, eles fazem o diagnóstico e dependendo da situação ou do tipo de distúrbio, como na apneia do sono, que é mandatório um exame chamado polissonografia, que o paciente vai a um laboratório de sono ou o laboratório de sono fornece os equipamentos para ele fazer um exame do sono, para a gente conseguir ver exatamente tudo que está acontecendo dentro do sono desse paciente. Desde as fases do sono, se elas estão adequadas, até essa parte respiratória, como é que isso está acontecendo, a parte cardiovascular também. E, diante disso, se o paciente tem uma doença como a apneia do sono, dependendo da característica dessa apneia, quando a gente diz característica, dependendo da gravidade da doença, né, e dependendo da característica anatômica do paciente, vão ser propostas as opções de tratamento. Então, nós temos algumas opções de tratamento para apneia, hoje em dia. Então, a gente tem os tratamentos cirúrgicos, né, quando tem uma amígdala aumentada ou tem alguma característica anatômica que precise fazer uma cirurgia, até tratamentos conservadores, que daí entra o CPAP, que o CPAP seria aquele aparelho de pressão positiva, que é aquela máscara que o paciente usa, né, que capta o ar ambiente e joga esse ar sob pressão na faringe e mantém essa faringe aberta, que é o tratamento que a gente chama de padrão ouro para apneia, né, resolve casos até gravíssimos. E a gente tem uma segunda linha de tratamento conservador, que é muito usada, que é o aparelho de avanço mandibular, que é especificamente o tratamento que eu faço para os pacientes. Então, em alguns casos específicos, dependendo das condições anatômicas, dentárias, da gravidade da doença, a gente trata o paciente com um aparelho, que é um tratamento mais simples e muito efetivo, né, se for bem indicado. E o paciente só dorme com aquele aparelho, esse aparelho ele traciona as estruturas e abre a passagem do ar na faringe durante a noite e a gente tem resultados muito satisfatórios com esse tratamento. Muito interessante. Doutor, a gente está já finalizando a entrevista, alguma informação, algum complemento extra? Na verdade, assim, eu acho que o mais importante é a população mesmo começar a se atentar para a questão do sono, né? Porque o sono ele tem uma importância enorme dentro da nossa saúde. E o sono foi muito negligenciado, né, por muito tempo, inclusive dentro da medicina e dentro das áreas de saúde. Então, assim, o paciente começar a observar melhor seu sono e observar se você está fazendo o número de horas de sono necessárias, porque hoje a gente tem uma epidemia de restrição de horas de sono, né? Com as nossas atividades, nosso trabalho, família, a gente acaba invadindo um pouco o nosso sono e a gente está restringindo o número de horas de sono e ver se o sono que a gente está fazendo efetivamente está sendo um sono de qualidade. Será que esse sono que eu estou fazendo ele está ideal? Será que tem algum distúrbio, alguma coisa que está atrapalhando o meu sono, que está me trazendo consequências na minha vida, né? Na minha rotina do dia a dia? Então, se você tem alguma dúvida, se você percebe
percebe alguma coisa no seu sono, se o seu sono é um sono não reparador, se você não se sente, quando acorda você se sente cansado, você acorda com uma cefaleia, uma dor de cabeça, você ronca, o seu sono é picado, você desperta muito, ou você tem dificuldade de pegar no sono, ou manter esse sono, acorda muito cedo e não consegue pegar no sono novamente, procure um especialista da área de sono para você se informar melhor e talvez você esteja com um problema no sono e você não imagina e está atrapalhando o seu dia a dia, a qualidade de vida. Doutora, muito obrigado. Foi um bate-papo aqui, uma aula de sono. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre sono, agradeço ao Eduardo e sempre que precisar estamos à disposição. Gente, o programa Saúde em Dia ele vai ficando por aqui. Lembrando dos nossos canais, o WhatsApp, você ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta para a doutora, pode enviar pelo WhatsApp, a gente envia essa resposta assim que possível. Facebook, vários programas lá no Facebook da TV Sol, Instagram, meu Instagram, onde tem um conteúdo vasto também, com muito tema, e lá você consegue tirar muita dúvida. E, recentemente, a gente tem a novidade do Spotify e o podcast. Lá você tem todo esse áudio, pode estar escutando a melhor hora do dia, no melhor lugar, para você não perder nenhum programa e não ficar desatualizado e fora dessas dicas muito importantes. Gente, o programa Saúde em Dia fica por aqui hoje e a gente se vê numa futura ocasião. Tchau! Saúde em Dia. Oferecimento: Indaiatuba Hospital, Fórmula Academia e Laboratório Doutora Edna Jaguaribe.